Olá, eu sou Raquel Rocha, falando diretamente da coluna de terça, e hoje eu tô aqui com a Cíntia Rocha. Pessoal, o negócio tá feio no Brasil, né? Muito frio, muita gente aí percebeu a baixa nos termômetros, e a gente vai falar um pouco sobre isso hoje, né? O que isso traz de consequências aí, principalmente para as pessoas que estão em situação de rua. Bom, saiu ontem no Brasil de Fato que as temperaturas despencaram em São Paulo. A população em situação de rua é imensa e doações estão mais escassas. Uma massa polar chegou ao sul, centro e sudeste do Brasil e fez com que a sensação térmica na capital paulista entre terça e quarta-feira chegasse a menos 4 graus. A temperatura mínima de 6 graus a partir dessa quarta se combina ainda com rajadas de vento que podem chegar a 60 km por hora. Gente, não é só o frio, né? O problema é esse vento ainda para ajudar. A frente fria antecipada vem em um momento em que, com a inflação nas alturas e o aumento da pobreza, doações ficaram literalmente mais ralas, enquanto a população vivendo nas calçadas de São Paulo cresceu ao menos 31% em 2 anos. O negócio tá muito louco, gente. Não basta todas as coisas que a gente tá vivendo no Brasil hoje. Tem ainda, né, Cíntia, essa questão do frio. São muitos fatores que se somam, né? A gente tá num show de horrores sem fim, assim, do qual não conseguimos sair, né, Raquel? Porque, bom, começou tudo em 2015, 2016 e desde lá a gente vem vivendo uma desgraça atrás da outra, assim, a gente não sai dessa caverna do dragão que tá o Brasil nesse momento. Então a gente tem um governo que se importa muito pouco, para não dizer nada, com a população mais pobre. A gente tem esse governo num momento em que vem uma pandemia mundial e uma crise mundial e uma guerra, e daí, obviamente, quem mais sofre sempre é o lado mais fraco da corda, né? Arrebenta sempre pro lado mais fraco. Com isso, a gente vê a população de rua crescer. Por quê? Porque o desemprego tá altíssimo, 2 dígitos já há muito tempo, inflação também em 2 dígitos, então as pessoas estão indo mais do que era antes pra rua. E daí a gente chega num período como esse, que o clima tá do avesso, sabemos bem os motivos e sabemos que a tendência é piorar, na verdade, e com esse clima do avesso, a gente tem pessoas que estão morrendo de frio. Sim. Num país que é conhecido pelas belezas naturais, que é conhecido por uma espécie de equilíbrio histórico do clima e etc. Foi-se, né? Já não acontece mais. A gente falou dos números de São Paulo, mas eu tava vendo aqui no G1 que o frio tá em todo lugar. Olha, Goiânia teve registro de 5 graus nessa madrugada, o Distrito Federal 1,4, BH 4,4, em Santa Catarina nevou. Então, assim, o caos tá pelo Brasil todo. Nem parece, né, que a gente tá vivendo no Brasil, né? Esse negócio de nevar e o frio, gente, ele bateu recorde, né, de número de pessoas que atingiu, né, pessoas vivendo nas ruas. Tem aqui uma notícia de que temos mais de 220 mil pessoas vivendo na rua, lembrando que isso é uma estimativa porque por conta da dificuldade que o IBGE tem, né, a gente ainda hoje em dia tem muitos mecanismos de a pesquisa, ela é feita muito ligada na questão do endereço, então é difícil para eles mapearem, né, a quantidade de pessoas. E não só, né, esse número é de 2020, que foi a última estimativa que foi feita, porque com pandemia não se fez estimativa de nada. Exatamente, né? Parou tudo. E a gente bem sabe que ali falava que a população de São Paulo cresceu nesses 2 anos de pandemia, a população de rua cresceu 31%. Então a gente pode imaginar como é que é isso no Brasil todo? É mais ou menos parecido, não foge muito à regra. Ou seja, esses 220 mil, na verdade, é um número bastante superestimado, assim, sobreestimado, na verdade, porque há de ser um número muito maior. Exatamente, e além de um número gigantesco de pessoas morando na rua agora, nós temos também a mudança no perfil dessas pessoas, né? Tem aqui algumas notícias falando que a quantidade de mulheres e crianças aumentou de uma forma, assim, absurda. Né? 1/3 da população, especialmente no Rio de Janeiro e em São Paulo, foi pra rua a partir do que a gente já falou, né? A pandemia do Covid-19, que ajudou bastante. Trabalhadores que já estavam numa situação precária, com crise sanitária, econômica, social, perderam a rede de proteção
perderam a sua rede de proteção. E para ajudar mulheres, especificamente mulheres com crianças, passaram a ter um contingente ser um contingente expressivo dessa população. O único dado oficial mais recente, que se trata ainda de uma projeção, foi divulgado em 2020 pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada do IPEA. Os brasileiros viviam na rua naquele ano, os brasileiros que viviam na rua naquele ano eram o equivalente a cerca de 0,1% da população total. Isso contando dados de 2020, né? Agora o negócio tá muito... Eles estimam ali que cerca já de 500 mil de brasileiros nesse momento pode estar morando na rua, mas é uma estimativa. Você falou de um dado bastante importante, Raquel. Há pouco tempo a gente entrevistou aqui para a CT o SP Invisível. O André e o Vinícius, junto com mais uma super equipe, faz um trabalho em São Paulo de dar visibilidade para a população de rua. Eles também fazem doações, também fazem outros projetos, mas o que eles querem é fazer com que essas pessoas se sintam olhadas por alguém, porque é uma população mesmo invisível, né? Sim. Que a gente faz de conta que eles não existem, mas eles estão ali, têm necessidades e são um problema de política pública, de falta de política pública e social pensada para essas pessoas. E eles falavam, isso foi agora no início do ano, eles falavam que percebiam muito essa mudança do tipo de pessoa que está na rua hoje. Sempre foi uma população mais masculina, vinda de muitos problemas, às vezes com drogas, problemas familiares, divórcios, etc. Com a pandemia, começaram a ir famílias inteiras pra rua. Então, se tornou muito comum ver mulher com criança, ver muita criança. A estimativa era de que, antes da pandemia, 12% da população de rua, mais ou menos, era feminina. Hoje é cerca de 35%. E a gente sabe que a mulher, geralmente, infelizmente, é a responsável por carregar a cria junto. Sim. Então, se a mulher vai pra rua, as crianças vão pra rua também. Sim, e assim, além disso, né, de todas essas questões, esses recortes, né, o problema da criança estar na rua, toda a falta de assistência que uma criança precisa ter, essas mulheres também, né, gente? A gente estava falando sobre isso, né, recentemente, da questão da segurança menstrual, por exemplo. Como é que uma mulher vive na rua, sabe? E não só, né? Você falou agora há pouco, antes da gente entrar no ar, você falou do problema de a pessoa não ter privacidade e segurança para carregar as próprias coisas. Porque tudo que você tem na sua vida, você tem que carregar a sua casa contigo todo dia, né? Porque a sua casa é o mínimo de coisas que essa pessoa tem, na verdade. E com uma criança? Exatamente. Não, e assim, além disso, né, a gente estava conversando sobre isso também, além da falta de políticas públicas, as poucas políticas que existem, elas são extremamente ineficazes. Por exemplo, um dos grandes responsáveis, né, dessa questão do frio especificamente, além da falta de coisas, muita gente não gosta de ir para os abrigos porque são lugares extremamente violentos, são lugares completamente insalubres ali, o desrespeito que existe também entre a equipe e o atendimento dessas pessoas que são acolhidas. Então, assim, a gente deixa realmente nenhuma alternativa para essas pessoas. As poucas alternativas que existem, elas não são nem um pouco atrativas. As pessoas acabam preferindo. Para uma pessoa preferir ficar na rua. Num frio que tá fazendo -4. Exatamente. Do que ir para um abrigo, é porque o negócio lá não deve ser legal mesmo. E, cara, é porque assim, eu acho que você falou de uma forma bastante perfeita, que as poucas políticas públicas falham. Mas falham por quê? Falham porque o governo não se preocupa minimamente. Na verdade, esses lugares são depósitos de pessoas, né? Pra dizer que tá fazendo. É aquela maquiagem, assim, pra dizer que tá sendo feita alguma coisa. Porque, na verdade, é só um lugar pra jogar pessoas. Quem tá lá não tá minimamente preparado pra acolher de verdade essas dores, esses problemas, e acaba tratando a população de rua como marginal, como criminoso, como... Sim. Enfim, e que também, se fosse, mesmo a população carcerária deveria ser respeitada, e no Brasil não é. Então, assim, a gente tem uma série de problemas que tem a ver com as políticas públicas. E a gente volta a falar da questão das crianças, porque eu sei que você vai apresentar uma matéria que tá falando que, cara, Sim. aumentou muitos pontos de crianças. A gente fala muito de São Paulo, gente, porque é de onde se tem mais dados, é de onde se encontra mais matérias, informações mais atualizadas, né, Raquel? Mas é um problema que tá acontecendo no mundo todo. Vi notícia do DF, vi notícia de BH, vi notícia do Sul até, Sim. inclusive, que tem muita gente na rua. Isso daí, infelizmente, a gente ainda continua nesse negócio de que o que conecta o Brasil é a dor, né, gente? É a dor de ter um país onde o mínimo de políticas públicas não é respeitado. Isso é uma coisa que
por mais diferença que a gente tenha, todo brasileiro sabe o que é, de alguma maneira, ser impactado por isso. Bom, essa matéria aqui é do G1, falando que do dia 17, falando que a cidade de São Paulo tem mais de 500 pontos com crianças e adolescentes em situação de rua e que a Prefeitura de São Paulo está realizando um censo específico para saber o número de menores de idades que vivem nas ruas da capital. O censo, gente, ele ajuda de alguma maneira, na verdade, na criação de políticas públicas, né? Porém, isso não é um problema recente, isso é um problema já de muitos anos. O que aconteceu foi que com a pandemia se agravou. E engraçado, né? A gente tenta não comparar, mas eu tô até procurando aqui de novo a notícia que estava no G1 e a gente falou também sobre ela agora. Aqui. Câmara aprova texto base de projeto que autoriza ensino domiciliar. Entenda o que propõe o projeto sobre homeschooling. Gente, a gente vai falar de homeschooling quando a gente tem um monte de criança morando na rua. Não tem nem a casa. Pessoa não tem onde morar e ela vai estudar em casa. Que casa que é essa? A pessoa não tem nem casa, velho. Gente, é uma coisa absurda, né? A cidade de São Paulo tem 526 pontos de concentração de crianças e adolescentes em situação de rua. Isso é o que mostra a primeira fase de um censo que está sendo realizado pela prefeitura para saber o número de menores de idade que vivem nas ruas da capital. O último censo da população de rua, que foi divulgado em janeiro, mostra que quase 32 mil pessoas moram nas ruas da cidade, um aumento de mais de 30% em 2 anos. No entanto, o levantamento não mostra o número específico de crianças e adolescentes nessa situação, o que por si só já é extremamente complicado, porque se os caras estão tentando fazer isso para criar políticas públicas, precisa atender a todos, especificamente a crianças e adolescentes que são quem vão passar por esse processo ainda numa fase de desenvolvimento e que isso tem um impacto gigantesco na vida dessa pessoa, né? Quando as pessoas geralmente falam, né? Ah, mas é porque é vagabundo, o pessoal que tá na rua é vagabundo, o pessoal que tá na rua não quer saber de trabalhar. Então, assim, vamos então criar condições para que, né? Porque é esse o argumento, não que esse argumento seja verdade, né? Óbvio que não, mas se é esse o argumento, então por que não criar políticas para evitar justamente que isso se torne, sim, uma realidade? Né? É porque, na verdade, como infelizmente, quase toda a população marginalizada do Brasil são pessoas que acabam se tornando vítimas de uma situação. Né? Então você entra num ciclo do qual você não consegue sair, porque a criança viveu desde sempre na rua muitas vezes. Exato. Qual que é a realidade que ela conhece? Não teve oportunidade de estudar, não teve oportunidade, obviamente, de ser empregada, porque se não consegue estudar, que dirá ser empregada num país onde já existe uma discriminação tão grande, mesmo com pessoas que vêm de periferia e que têm formação. Imagina com quem nem tem formação, ou com quem vive na rua, com quem não tem um endereço para botar no CV. Como é que faz? Sabe? Então essas pessoas, sim, elas se tornam vítimas da situação e a culpa é nossa, porque a gente tem um comodismo e uma coisa de olhar para o próprio umbigo, muitas vezes, que faz com que a gente concorde, entre aspas, com tudo isso, porque quem silencia é porque concorda, né? Quem cala consente, aquela velha história. E a gente também não cobra isso dos nossos governantes. A gente está sentado assistindo a tudo isso, a gente está pagando uma fortuna de gás, de comida, de tudo, de gasolina, de tudo, gente. E a gente não está fazendo nada. E os números só têm aumentado, né? Aquele famoso negócio, né? Que quanto menos a gente quer enxergar uma situação, mais a situação vai se colocar de uma maneira em que não tem como não enxergar. Isso é um problema social, isso é uma coisa de muitos anos. E já chega, gente, já foi o tempo em que política pública para a pessoa em situação de rua deveria se limitar apenas a dar alimento para essas pessoas, né? Como diz a famosa frase, a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte, porque é isso que o povo brasileiro merece, já chega de subsistência. Pior que é duro que nesse momento a gente tá querendo só comer, né? Exatamente. É muito triste pensar isso. Acho que vale falar brevemente só, Raquel, do tipo que algumas... eu acompanho o Padre Júlio, o pessoal do SP Invisível, alguns movimentos que apoiam a população de rua. As igrejas em São Paulo, por exemplo, abriram as portas pros moradores de rua nesse frio intenso que tá aí nesses dias. Eu acho que vale, gente, do tipo, o mínimo do mínimo de descruzar os braços e fazer alguma
alguma coisa nesses dias, mano, tá sobrando aí uma coberta que tu não usa, tá sobrando aí um casaco que você não vai mais usar, que tá lá, você guarda, todo ano fala que vai usar e não usa, e ele continua lá dentro do guarda-roupa, tá, sabe, sobrando um prato de comida que seja, puta, procura aí na tua região, na tua cidade, no teu bairro, uma instituição que esteja atendendo, que esteja ajudando, ou para de olhar pro morador de rua como um criminoso e etc, e chega você e oferece uma ajuda, sabe? Exato. Tudo que eles têm, às vezes, tudo que eles precisam é uma manta pra dormir, cara. Então, acho que é o mínimo que a gente pode fazer agora. Isso, e eu digo mais, eu incentivo muito as pessoas a conversar com essas pessoas. Ouvir, né? Ouvir essas pessoas, entender realmente quais são os problemas, aonde que tá sendo, aonde que tá faltando ali política, aonde que tá faltando atenção, porque é a partir disso, né, a partir do momento que a gente se envolve com as questões, né, para além de, obviamente, porque isso como é que fala? Isso é agora correr atrás do emergencial, né? Então, dá comida, dá abrigo, dá roupas, né? Mas, para além disso, né, a gente só vai transpor essa questão quando a gente realmente começar a se envolver enquanto sociedade, entender os problemas, e é isso, e cobrar dos poderes. Exatamente. É ano eleitoral, gente, pelo amor de Deus, sabe? Vamos botar a mão na consciência e ver se a gente consegue construir um cenário em que minimamente as pessoas, todas as pessoas, sejam minimamente respeitadas, porque a gente tá descendo só ladeira abaixo. E eu não tô vendo o fim da ladeira não, Raquel. Exatamente. E já chega, né, gente? Já chega da gente ficar correndo atrás só do emergencial, não tem mais. Não tem. Bom, se você gosta do nosso trabalho e você quer nos apoiar, você pode fazer isso através da plataforma apoie.se/coluna de terça ou nos mandar um pix através de colunadeterça@gmail.com. Se você não está aqui no Brasil, você também pode fazer isso através do Patreon/acoluna de terça ou nos mandar um dinheirinho aí através do PayPal, tá bem? É isso aí, Cíntia. Muito obrigada. Obrigada, Raquel. A gente se encontra em breve. Tá certo.